Pode falar. Pela graça de Deus, eu sou crente desde que nasci. Meus pais já eram crentes. Com 16 anos fui batizado. Estou com 88 anos de batizado. O Senhor tem me guardado, me selou com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Sirvo a Deus de coração inteiro. Louvado seja Deus. Com 20 anos fui casado. Fiquei 72 anos com a minha esposa. Hoje sou viúvo de 11 anos já. Mas o Senhor tem me conservado na sua fé, na esperança da vida eterna. Glória a Deus. Vamos trabalhar, vamos ser fiel a Deus. Glória a Porque Deus. compensa nós ser fiel a Deus. Irmão José, Para na velhice nós poder glorificar o nome santo do Senhor. o irmão está com quantos anos? Eu estou com 103 e 5 anos. Cento- 103 anos e 5 meses. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deu um recado para a mocidade de Missão Velha. Oh, Missão Velha. No Ceará. Bandade de Ceará, na Missão Velha. Conserve a integridade cristã, ser fiel até a morte. Glória a O Deus. Senhor Jesus diz assim: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida eterna. Amém. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vocês ouviram este vídeo? Viram direitinho? O nosso irmão com 103 anos de idade, 88 anos de batizado, 78 anos casados, com a mesma mulher, a serva de Deus, o Senhor já recolheu para o seu reino de glória, e o servo de Deus ainda dá um aviso, ainda dá uma mensagem para essa nova geração, né, dessa garotada aí que estão servindo a Deus, e para nós mesmos que estamos aqui, né, irmãos? Uns estão se batizando agora, estão se convertendo agora. Irmãos, o servo de Deus já tem uma grande caminhada dentro da congregação. E é depoimento, mensagem como essa que a gente acaba até se certificando que vale a pena servir a Deus nessa terra. Vale a pena todo culto você estar ali servindo a Deus. Irmãos, e é referente, né, ao vídeo passado de um áudio do nosso caro servo de Deus, irmão Salvador Bueno, falando sobre, irmãos, o calvinismo e o arminianismo, irmãos. Olha só, vê como as pessoas aí invertem as coisas, distorcem, né, a crítica para tentar, né, jogar uma culpa na congregação, para dizer que a congregação está em guerra com quem, né, aderiu essa doutrina do calvinismo e arminianismo. Irmãos, olha só, o servo de Deus nesse áudio, ele só, né, alertou a nossa querida Irmandade dessas doutrinas. E alertou a nossa querida Irmandade que não é para ficar na dúvida sobre essas doutrinas, que nós já temos a nossa doutrina, que é a doutrina de salvação de alma. Errou, pecou, paga-se as consequências, irmãos. Ninguém aí já é predestinado desde o começo. A palavra de Deus não diz isso, que você já é salvo, já é predestinado à salvação desde o começo. Os pecados foram lavados, você foi limpo. Daí para frente é uma caminhada em que Deus dá um livre-arbítrio para você escolher. Sabendo que nós temos a nossa carne, a nossa matéria que pende para o mal, que pende para a largueza deste mundo, e nós temos preso dentro desta matéria, a nossa alma, aonde nós, servindo a Deus na congregação, nós temos, irmãos, esta parte
de salvação de alma, que vai ao desencontro dessas doutrinas em que, após pandemia, né, se fortificou mais na internet. Agora, pessoas, arminianismo e calvinismo, essas pessoas que acreditam nessas doutrinas, irmãos, isso daí a congregação não está combatendo estas pessoas. A congregação não está aí declarando guerra. Que vai declarar guerra para quê? Cada um tem a sua expressão, sua opinião, né? Seu ponto de vista. Se a pessoa acha que essa doutrina é a certa, ele vai estar se enganando. O que o servo de Deus colocou esse áudio, porque tem muitos que saíram do nosso meio, estão pegando carona, né, nesse grupo de calvinismo e arminianismo, né? Vocês podem perceber, se você for conversar com algum calvinista aí, arminianista, que nunca foram da congregação, eles jamais vão falar contra a congregação. Eles vão certificar que eles acreditam em aquilo, é esta doutrina, né? Que eles acreditam nisso, mas jamais vão falar da congregação, que creio que eles também respeitam, né, a nossa doutrina, que é desde o começo. Agora veja bem, esse nosso irmãozinho, 103 anos, irmãos, quem é que fica 88 anos servindo a Deus, dentro de uma instituição, irmãos? E após esses 88 anos, já numa certa idade, está lúcido, né? Até achei o irmão muito novo, para 103 anos. Ele está lúcido. A mente dele trabalha rápido, ele já fala rápido. Ele não demora, né? Como uma pessoa de 103 anos demora para raciocinar e falar. Ele já fala rápido. Ele ainda dando uma mensagem para essa nova geração sobre o que é servir a Deus. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale a pena, né, estar indo para a congregação. E a congregação, por mais que piche ela aí, fale algo da congregação, irmãos, as pessoas aí, os críticos sabem, né? Eles estiveram ali dentro e sabem como é a obra de Deus. Irmãos, eu estava analisando um crítico aí, ele ficou até nervoso no vídeo dele. Ele foi falar sobre esse áudio do Salvador Bueno, e ele ficou aí transtornado no vídeo. Mas o que chamou a atenção, irmãos, é que ele falou ele até falou um pouco errado, né? É o episcopado. Quem deseja, está na Bíblia, quem deseja o episcopado, boa coisa é. Está na Bíblia isso daí. E, irmãos, não adianta. Todas as denominações, a congregação não é diferente. A congregação tem aqueles que um dia estiveram ali querendo um cargo, um ministério de cooperador de jovem, cooperador de adulto, né, irmãos? E hoje, irmãos, essa raiva, essa mágoa, essa parte das pessoas chegar e detonar a congregação, vocês podem ver que eles começam detonando um irmão, detonando outro irmão, detonando a igreja, colocando vídeos aí em que mandam para eles que, olha, as pessoas que seguem essas pessoas, que seguem os críticos, falam, eu fui maltratado, eu fui isso, falaram isso para mim, falaram isso, né? E às vezes manda aquele relato, aquela história, e eles abraçam ali como que seria uma coisa verdadeira. E na maioria das vezes, não vou falar que essa pessoa mentiu em dar esses relatos, mas na maioria das vezes, irmão, é um magoado também que nem um crítico. São magoados, ou alguma coisa ali faltou. Irmãos, a maioria da crítica, eles não aceitam. Tem muitos que não aceitam porque sabem que não tem mais, né, volta. No caso, a volta não para a igreja, volta para ele querer algo ali no ministério, né? A maioria, vamos colocar dos 100% dos críticos, 98,9% é tudo
porque não teve ministério, né? Está errado quando ele estava lá dentro, eles querer ministério, não está errado. Eles não fizeram nada de errado em questão de desejar o episcopado. Hoje em dia você chega numa comum, você vê aquela fila de pessoas querendo o ministério. Mas eles querem o ministério fazendo algo, indo para a obra, se destacando. Da maioria das vezes tem aqueles que são os puxa-saco, né? Se o culto acabar tarde, já liga para o ministério, para ser notório, para o ministério já falar, olha, ele é zeloso pela obra de Deus, ele é certinho, o culto não pode acabar tarde. E a maioria do ministério aí, dos anciães, quando vê uma pessoa assim que é muito fofoqueiro, eles acabam aí então até deixando essa pessoa de fora, se um dia for, né, tiver algum cargo ali, deixar de fora porque vê que a pessoa já não é de confiança, que fica falando, né, de que hora acabou o culto. Eu sei disso porque tinha um ancião, eu vou falar isso que esse ancião já faleceu. Esse ancião ligava para minha casa, sempre para perguntar do culto. E aí o culto hoje, foi bem? Quem atendeu? Eu falei, não, irmão, foi fulano de tal. E ele falou assim, e aí? Conta pra mim, o culto acabou tarde ou acabou cedo? Era costume, irmãos. Eu falei, irmão, o culto acabou no horário. Mas no horário que horas? Ah, no horário que tem que acabar. Irmão, na minha boca, esse ancião nunca teve nada que eu falasse para ele, olha, o irmão lá acabou tarde o culto. Na minha boca nunca soube. Porque, assim, quem chega para entregar as pessoas, irmãos, é porque está querendo alguma coisa ali, né? E não é diferente com essas pessoas. Quem era porteiro queria ser cooperador, né? Mas só que, ao contrário, irmão, o que a congregação às vezes erra até, né? Vamos falar, irmãos, não a congregação. Irmãos, eu costumo aqui defender a obra de Deus, porque a obra de Deus é linda, maravilhosa. Nós servimos a Deus na congregação que está no Brasil. Nós sentimos Deus. Deus fala com as nossas almas, né? Ah, mas e a denominação? A denominação é aquela que eu disse no vídeo de ontem. Vocês lembram? Que a congregação não tem culpa, que Deus ali está presente. Deus desce com a sua presença. Mas o que tem de errado na congregação não é a igreja, a denominação, a obra de Deus, né? A guia do Espírito Santo, não tem nada de errado. O que tem de errado é alguns homens que tomam o cargo de ministério tomados por nepotismo. Isso daí é notório, é claro, é objetivo, que às vezes até empresas têm, em todo lugar tem o nepotismo, né? O nepotismo até numa escola tem nepotismo, né? Que nesses dias eu fui levar minha filha na escola e no ponto do ônibus, e eu pegar o ônibus, e tinha uma criança, que eu brinquei com a criança, falei para a criança bem assim, a merenda hoje, se for macarrão com molho, você gosta? A criança falou, eu adoro. Eu falei, na minha época, lá em 1970 e pouco, quando eu estava na primeira série, o que eu mais gostava era macarrão com molho. E ela falou assim, tio, mas o que dá raiva, sabe o que é, tio? Que às vezes a gente tá com fome e tem criança que repete, e a gente não pode. Por exemplo, o sobrinho da merendeira lá repete 3 vezes, ela dá 3 vezes para ele. E nós não pode. Isso já é o nepotismo, irmãos. Como as outras crianças estão com fome, quer repetir, tendo ali no caldeirão, né? E a merendeira só vai dar para o sobrinho dela. Já se torna um nepotismo. E nepotismo é em escola, é no trabalho, é na igreja. Na igreja é pior, porque na igreja são essas criação da crítica aí que está acontecendo. Os críticos que estão aí, irmãos, é 100%, né? Eu falei 98%, mas 100% deles é tudo porque não teve ministério na igreja.
Porque se fosse outro motivo, ele simplesmente sairia da congregação, não olhava nem para trás. Né? O que fala hoje? Hoje fala que a congregação proíbe o estudo da Bíblia. Que a congregação não é uma denominação bíblica, não, né? Cristocênica, né? Porque não estuda a Bíblia. Ele não estuda a Bíblia para pregar, não. Para se basear na leitura, não. Eu posso pegar uma Bíblia, estudar a Bíblia, estudar do jeito de conhecer. O estudo da Bíblia que a gente fala é nós estudar a Bíblia para entender os pontos. Vamos supor, vai ler ali na parte da a mulher sunamita. Mulher sunamita, se eu não me engano, fica em Reis capítulo 4. Uma palavra linda, uma exortação maravilhosa. Vem a leitura, a exortação daquilo e, por fim, na terceira parte, vem a revelação do Espírito Santo. A palavra na congregação não é simplesmente a pessoa abrir a Bíblia, ler ali, e em cima daquilo falar algo, né, para confortar a igreja. Aí sim é o estudo. Vocês estão entendendo? Não difere que a pessoa estude a Bíblia, entenda a Bíblia, mas quando subir nos púlpitos da congregação, esqueça o estudo. Esqueça o que você sabe sobre a Bíblia. Porque ali está escrito em nome do Senhor Jesus, o homem não pode aparecer. A diferença da congregação é esta, irmãos. Muitos não entendem. A congregação nunca teve, vamos dizer, ensinamento tópico para a gente não ler a Bíblia. Sempre é bom ler a Bíblia, bom saber de Gênesis e Apocalipse. Só que muitos usam a leitura, irmãos, não na parte espiritual, no literal. E essa leitura literal que eles lê é o que está atrapalhando. Primeiramente, quando a pessoa vai ler a Bíblia, que ele consegue ler de Gênesis e Apocalipse, estudar a Bíblia, saber mais, o que ele vai fazer? Ele vai, em cima daquela leitura, chegar em qualquer igreja e querer mostrar que ele sabe a leitura, que ele entende a Bíblia, que ele estudou a Bíblia. Por quê? A parte espiritual dele fica zerado. Agora, você sabe a Bíblia, você estuda a Bíblia, você tem 70% de estudo bíblico e 95%, 100% de espiritualidade, aí completou. Você não vê que esses irmãos levantam com a palavra, já pega o livro, abre e quando lê aquela parte ali, né, que ele está lendo para a igreja, ele exorta, mas exorta já que você vê que ele leu, que ele conhece aquela parte. Só que quando ele está exortando, ele fica esperando o quê? A revelação. E muitos que levantam para pregar com leitura, ele fica na leitura. A igreja não dá glória. Você já viu aqueles irmãos arrancando glória da igreja? Dê glória, não sei o quê. Se tu não clamar, as pedras clamarão. Irmãos, dentro da congregação, o envolvimento tem que ser o povo. O envolvimento tem que ser o povo e o pregador. Na comunhão. Que o povo dando glória, o pregador vai estar na comunhão, Deus desce com a revelação e distribui para a igreja. O pregador não tem que ter nada que impeça dele ter a livre expressão de pregar a palavra. Existia um ancião que ele falava isso para mim. Olha, meu irmão, eu costumo não ficar brigado com ninguém. Eu costumo ficar em paz com a igreja toda. Porque na hora que Deus me der a palavra, eu prego com liberdade, que ninguém vai falar. Ele pregou para mim. Ele usou o púlpito para me atacar. E é isso que às vezes, irmãos, tem pregador que é ser humano, erra, que às vezes arruma perrengue com um, com o outro, quando vai pregar, a pessoa pensa que é para ele. Né, irmãos? Então, olha só, vou colocar de novo o vídeo do nosso irmão, para vocês verem
se vale a pena ou não servir a Deus nessa terra, irmãos. Irmãos, este vídeo do irmão Salvador Bueno, desse áudio, ele não fez para esse grupo do arminianismo, do calvinismo. Ele foi para esses que saíram da congregação, estão aí usando, né, essas duas doutrinas, que são doutrinas, se você não tomar cuidado com essas duas doutrinas, você vai para o inferno. Porque você acha que essa doutrina é a certa e não são as certas. A certa é aquela que está na Bíblia, porque nós não podemos nem tirar nem acrescentar nada na Bíblia. Passou daquilo que está na Bíblia, irmão, é falso evangelho, irmãos, e falso Cristo. Tá bom, irmãos? O que vocês acham a este respeito? Deixa aqui seus comentários e Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade que está aí comentando e compartilhando nossos vídeos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Pode falar. Pela graça de Deus, eu sou crente desde que nasci. Meus pais já eram crentes. Com 16 anos fui batizado. Estou com 88 anos de batizado. O Senhor tem me guardado, me selou com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Sirvo a Deus de coração inteiro. Louvado seja Deus. Com 20 anos fui casado. Fiquei 72 anos com a minha esposa. Hoje sou viúvo de 11 anos já. Mas o Senhor tem me conservado na sua fé, na esperança da vida eterna. Glória a Deus. Vamos trabalhar, vamos ser fiel a Deus. Glória a Porque Deus. compensa nós ser fiel a Deus. Irmão Jesus, Para na velhice nós poder glorificar o nome santo do Senhor. o irmão está com quantos anos? Eu estou com 103 e 5 anos. Cento- 103 anos e 5 meses. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deu um recado para a mocidade de Missão Velha. Oh, Missão Velha. No Ceará. Mandade de Ceará, na Missão Velha. Conserve a integridade cristã, ser fiel até a morte. Glória a O Deus. Senhor Jesus diz assim: ser fiel até a morte, darei a coroa da vida eterna. Amém.